Vamos agora analisar as divisões do eletromagnetismo, começando por uma grande divisão do eletromagnetismo. Primeiramente, o eletromagnetismo, dito eletromagnetismo clássico. Isto é o eletromagnetismo estudado no ensino médio e é o eletromagnetismo que foi estudado, analisado e cuja teoria culminou com as ideias de Maxwell antes de 1900. Também podemos falar do eletromagnetismo quântico, uma teoria muito mais complexa. E a teoria quântica começou exatamente em 1900. Né? O fato é que, em princípio, teríamos essas duas grandes divisões do eletromagnetismo, quer você leve em conta a teoria clássica ou a teoria quântica. Mas também o eletromagnetismo pode ser classificado em eletricidade, sim, de forma que a eletricidade poderia ser, ou deve ser, entendido, né, como uma divisão do eletromagnetismo. A eletrostática, por exemplo, é, digamos, a formulação mais simples, né, da eletricidade, quando as cargas estão em posições bem definidas, né? E a gente consegue entender alguns fenômenos associados à eletricidade, né? Aqui eu estou falando do fenômeno da eletrização. A eletrização é justamente um fenômeno no qual existe a manifestação de cargas elétricas. Qual é a ideia? Você pode passar um pente, né, no seu cabelo e agora encostar o pente em alguns objetos pequenos e você vai verificar que o pente é capaz de atrair pequenos objetos. Né? Esse fenômeno foi descoberto cerca de 6 séculos antes de Cristo. É o primeiro fenômeno observado da eletrização, que é objeto de estudo da eletrostática ou de cargas elétricas em geral, em movimento. Mas os fenômenos associados apenas à carga elétrica são fenômenos ditos elétricos. Temos uma outra ciência que é o magnetismo. Então temos a ciência da eletricidade e a ciência do magnetismo. Elas se iniciaram quase que ao mesmo tempo. O magnetismo se iniciou cerca de 600 anos antes de Cristo. Né? É isto. A ciência da eletricidade começou de um jeito, a ciência do magnetismo começou de outro. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de materiais que produzem campos magnéticos. Carga elétrica gera campos elétricos. Nesse caso, estamos falando de materiais que produzem campos magnéticos, de forma que o magnetismo se preocupa com a produção de campos magnéticos apenas. De forma que a magnetostática, por exemplo, se preocupa em determinar, por exemplo, o campo B
quando dá passagem por uma corrente elétrica por um fio. Porque quando temos uma corrente elétrica passando por um fio, como este caso aqui, se gera campos magnéticos ao redor do fio. Ou nesta situação aqui, onde eu tenha uma corrente agora percorrendo um caminho circular. Também, neste caso, ela gera campos magnéticos. Então, a magnetostática é uma área do magnetismo que se preocupa em estudar a produção, a geração, prever, né, campos magnéticos em situações não exatamente estáticas, mas estacionárias, né? De forma que temos aqui, então, uma divisão do eletromagnetismo em eletricidade e magnetismo. A eletrostática, que estuda a geração de campos elétricos sob determinadas circunstâncias, distribuição de cargas elétricas, e a magnetostática, que estuda a geração de campos magnéticos em situações bastante singulares, né, que estamos chamando de estados estacionários, né? Ora, em 1820, duas grandes descobertas nos levaram a entender que a ciência do eletromagnetismo ou melhor, que a ciência da eletricidade e a ciência do magnetismo, na realidade, não são diferentes. Alguns fenômenos estavam demonstrando que estes fenômenos associados à eletricidade e ao magnetismo estão correlacionados. De forma que, em 1820, dizemos que houve a fusão da ciência da eletricidade e do magnetismo na ciência do eletromagnetismo, que leva em conta a ciência da eletricidade e a ciência do eletromagnetismo. E a ciência do eletromagnetismo, ela é fundamental para que possamos entender as propriedades dos átomos. Pode ser até do átomo de hidrogênio, o mais simples de todos, né? Das moléculas e assim por diante. O fato que também, muitas vezes, e isso também aconteceu em 1820, onde Ampère, né, entendia que deveríamos nos referir à ciência da eletrodinâmica como sendo a ciência ou a parte do eletromagnetismo que se preocupa com o movimento de cargas elétricas. No interior de um fio, nós temos movimentos de cargas elétricas, de forma que a eletrodinâmica, como o nome indica, se preocupa em entender as situações nas quais as cargas elétricas se movimentam. A dinâmica das cargas elétricas, né? De forma que muitas vezes nós nos referimos à eletrodinâmica como sendo uma área do eletromagnetismo, né? A versão mais complexa da eletrodinâmica recebe esse nome de eletrodinâmica quântica, onde a gente estuda a interação entre, por exemplo, dois elétrons, né, como sendo resultado da troca dessas partículas denominadas fótons, né? Um fóton, por exemplo, ele pode repentinamente, se ele tiver energia grande o suficiente, né, produzir duas cargas elétricas, uma de sinal positivo e uma de sinal negativo. Essa ciência, a eletrodinâmica quântica, tem um formalismo matemático muito complexo
E, na verdade, ela só é tratada no nível universitário avançado, só na pós-graduação.